China declarou apoio ao Irã na garantia de sua soberania em meio ao aumento da tensão regional após o assassinato de um importante líder militar do Hamas em solo iraniano. O chanceler da China expressou apoio ao país ao seu colega interino do Irã. Em comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores da China, o ministro chinês reiterou que Pequim condena o ataque de Israel em solo iraniano que matou o líder do Hamas em Teherã, no dia 31 de julho, Ismail Haniyeh. No comunicado, o chanceler chinês disse ter expressado ao governo iraniano que o ataque israelense viola as relações internacionais. A China se opõe firmemente e condena veementemente o assassinato por acreditar que viola gravemente as normas básicas que regem as relações internacionais, por atentar de forma grave contra a soberania, a segurança e a dignidade do Irã, afirma o comunicado. Não é, pode ser impressão minha ou ignorância também, o que é inclusive mais provável. Mas a China não adota esse tom um pouco mais contundente em comunicados envolvendo disputas distantes de seu território com muita frequência? Não normalmente. Assim, o que a gente tem visto é que tem havido um alinhamento mais claro da China ao lado dos países árabes em relação a esse conflito. Então, o país não é que ele também é o maior crítico de Israel, critica no essencial, mas a China ela tem ali, ela persegue a sua própria minoria islâmica também, que são os uigurs, então acaba de alguma maneira, além dos interesses econômicos específicos em relação ao Irã, o Irã como um país sancionado, acaba tendo um pouco dessas sanções, das consequências dessas sanções minimizadas por conta da China, que compra do Irã, tem essas relações comerciais, mas é uma maneira também do país tentar desviar o foco para o que faz em relação às próprias minorias muçulmanas também. Então eu coloco aí principalmente os uigurs no país. É um posicionamento que eu já tinha falado isso na semana passada, né? Por que tanta demora do Irã de retaliar? E aí existem algumas possibilidades. Uma delas era de que o Irã estava usando esse tempo justamente para também conseguir mais apoio diplomático. Apoio não apenas daqueles grupos, os proxies ali da região, mas também de países, e veio o apoio da China, que enxerga que, de acordo com o direito internacional, o país foi atacado, portanto tem o direito de retaliar, e é isso. Ganha um pouquinho aí de legitimidade do outro lado do mundo para fazer esse ataque contra Israel. Mas o ataque é iminente na sua avaliação? Ele precisa fazer isso. Até foi falado que, se o cessar-fogo for aprovado, a gente até pode adiar um pouco esse ataque, mas que ele vai ocorrer, quase não há dúvidas, eu diria, porque é uma questão de honra para o Irã. É muito preocupante para o regime, que já passa por tanta instabilidade, em relação até à própria população doméstica, não mandar essa mensagem. O que aconteceu na visão do Irã foi muito grave. Foi o assassinato não de um líder da Guarda Revolucionária Islâmica, não de alguém do governo, foi de um hóspede. Isso é muito pior, porque esses grupos com os quais o Irã se relaciona, como o Hezbollah, como outros grupos ali da região, eles sempre enxergaram historicamente o Irã como um porto seguro. Era um lugar onde esses líderes podiam viajar, eles podiam viver, e nunca acontecia nada. Agora o Irã ele precisa mandar uma mensagem muito clara, e vai vir por meio do ataque. E aí, Eduardo Castro? Não é bem sentindo, eu estou tentando buscar aqui na memória, eu não me lembro de nenhuma outra vez que a China pegou e falou assim: militarmente eu estou ao lado de alguém. Ainda que não seja, o comandante das tropas e nem o presidente Xi Jinping vindo e dizendo assim: somos a nova OTAN do lado de cá. Não é isso do que se trata. A China é famosa na sua relação internacional de destaque, e isso aí é anos 2000 para cá, para além dos 4 mil anos antes, só nesses 24 anos ou próximo disso, por nunca disparar um tiro, a não ser na água, ali em volta de Taiwan, aquelas manobras militares.
que se faz meio que como uma tentativa de dispersão. Falou, ó, a gente tem avião bom aqui, a gente tem equipamento que solta a bomba do lado de cá também. Eu não me lembro, talvez o Urian possa me ajudar, de em momentos mais recentes a China pegar e falar assim, ó, estamos juntos. Porque esse estamos juntos aqui pode significar uma série de coisas, né? Sim. Pode ser apoio moral, pode ser venham para cá se vocês precisarem. Ó, tem um botão vermelho aqui que é equivalente ao dos outros lá, do outro lado lá. Então, e claro que quando a gente fala em armas nucleares, né? Eu não sou especialista em armamento, mas eu venho aprendendo isso ao longo dos últimos anos. A gente pensa em arma nuclear, a gente pensa em Hiroshima, Nagasaki 40 vezes maior. Não é apenas isso, isso também, mas não é apenas isso. A gente tem mísseis de alcance limitado, mísseis que eles chamam de estratégicos, né? O ataque estratégico é algo que é devastador sob o ponto de vista da força, mas não quando a gente olha para o mapa como um todo ou para o globo como um todo. E, óbvio, o Irã tem esse tipo de armamento, Israel também tem, obviamente que as grandes potências têm. A gente não pode, talvez não esteja como, às vezes a gente escuta, né, a Terceira Guerra Mundial, a devastação do universo, não, mas em um patamar em que a gente nunca esteve, que é a utilização desse equipamento, de uma tecnologia, um poder de destruição maior que nunca se viu para além de teste. E eu realmente fico espantado, não diante das circunstâncias, mas pela postura que a China costuma ter. Chama atenção, né? Para mim chama muita atenção. Era uma postura que até então sempre foi algo muito velado, né? Até mesmo em relação à Rússia e Ucrânia, o país fala que se coloca como neutro, mas todo mundo sabe que está indiretamente ajudando a Rússia comprando, ajudando a financiar a máquina de guerra, exportando componentes que são usados para a fabricação de armas na própria Rússia também. Mas até em relação a isso, nunca foi nada tão explícito. Era aquela declaração até no começo da guerra, somos aqui parceiros, como que é? Parceiros estratégicos, parceria ilimitada. Aquela coisa, geralmente é uma linguagem diplomática para falar de área militar. Sim. Quando chega a falar um pouco mais de linguagem militar, uma linguagem um pouco menos cuidadosa na escolha dos termos, eu não me lembro de nada desse... A discussão importante que eu acho que eles estão tendo agora lá fora, eu tenho participado de alguns veículos. Qual que é o foco de análise? É a legitimidade do Irã. Porque assim, se a gente olha para os dois eventos que aconteceram que levaram essa possível retaliação iraniana, quais são eles? Assim? Então, tinha ali a região estava caminhando, entre aspas, eu não acredito que seja o caso, mas o que é falado é que estava mais próximo do que nunca do cessar-fogo. Não tava, mas na conversa Você tava. diz antes do... Antes. Tá, agora. Foi umas 7, 8 vezes. Exato. Isso, né? Aí o que aconteceu? Veio aquele ataque do Hezbollah contra aquele campo de futebol que deixou 12 adolescentes, crianças mortos. E o que acontece? A partir desse momento, Israel tem o direito de retaliar em relação ao Líbano, ao Hezbollah. Então o que Israel fez? Foi lá e matou aquela liderança do Hezbollah, que é o Fuad Shukra. Em relação ao Irã, é diferente. Porque quem tomou a iniciativa de atacar foi Israel, que foi lá e atacou... Há quanto? Uns 3 meses, o território iraniano foi atacado. Exato. Então, assim, esse posicionamento da China, ele é reflexo de talvez uma nova mudança, mas que pode ser ideológica. Eu não tenho dúvidas de que tem a ideologia e os próprios interesses ali. Mas eles baseiam e eles tentam fundamentar esse apoio a algo que já está respaldado no direito internacional, que é o direito de retaliar quando você é atacado. Então, algumas pessoas, quando você fala agora, o Irã vai atacar Israel, as pessoas corrigem e falam assim, não vai atacar, ele vai retaliar.
porque quem fez o ataque foi Israel quando violou a soberania territorial iraniana agora, quando matou o líder do Hamas. E é uma prática que Israel comumente usa, né? Para quem acompanha, estamos saindo de período olímpico, né? 1972, Munique virou até filme, né? Que aqueles que os 3 terroristas fizeram um ataque terrorista horroroso, morreram 11 atletas israelenses dentro não exatamente dentro, mas não foram pegos dentro da Vila Olímpica, depois morreram num ataque atabalhoado da polícia alemã em um aeroporto. Morreram 11 atletas israelenses e 3 dos terroristas, eram 8, 3 foram presos. Depois foram trocados em um outro sequestro de avião. Israel foi matar cada um deles, virou um filme, né? Sim. Israel se vê no direito, e aí, independentemente de qualquer lei internacional, de ir atrás e matar em onde for, os Estados Unidos também, né? Teve Saddam Hussein, teve os mais famosos, né? Saddam Hussein e Osama Bin Laden, desses do século XXI. Então, aqui se tem uma circunstância que talvez o Irã concorde comigo, nova, em que a gente não sabe qual é o padrão de resposta, primeiro do Irã, e depois, se necessário for, no entendimento do Irã da China. Só para deixar a gente encerrar, Sim. Qual que tem que ser a diferença entre esse ataque de agora em relação àquele ataque que ocorreu em abril, que Israel atirou 300 drones e mísseis o Irã atirou contra Israel? Foi que, naquele momento em abril, o Irã não conseguiu dissuadir Israel. Então não intimidou, o ataque não foi forte o suficiente para intimidar Israel. Ligaram pro Centrão e falaram, vamos resolver esse negócio. E o que a gente tem que prestar atenção agora, nos próximos dias, se o Irã vai conseguir calibrar a resposta para que não saia do controle e ele mande a mensagem ao mesmo tempo. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.